tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de setembro de 2012, sexta-feira. É o dia da independência do Brasil. O verbete é de número 2410. Tem 7 páginas, 53 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é abandono animal. A especialidade é zooconviviologia. Quem redigiu o verbete é uma grande técnica que nós temos aqui, que é a professora Miriam, que está ali assessorada aí, seriamente. Agora, definição. O abandono animal é o ato ou efeito degradante de largar, desamparar ou negligenciar o princípio consciencial subhumano à própria sorte, a consim homem ou mulher indiferente aos preceitos da zooconvivialidade sadia e às leis da cosmoética. O abandono animal deficitário, o abandono animal considerado crime ambiental sujeito à penalização. A negligência representando violência silenciosa. A dependência do animal doméstico considerado integrante da família. A ausência da guarda responsável. A irresponsabilidade do guardador justificada por argumentos espúrios. A violência contra o animal precedendo a violência doméstica. A violência impingida nas ruas. A crueldade da criança contra o animal indicando transtorno comportamental. Olha, aqui tem muita coisa. Eu li apenas algumas linhas. Tem praticamente uma página sobre a fatologia. Agora, as consequências evolutivas dos maus tratos. As feridas de psicossoma do subhumano abandonado. O subhumano assediado. As zooenergias gravitantes. O amparo extrafísico na recolocação de miríades de princípios conscienciais subhumanos. As percepções aguçadas do animal abandonado, possibilitando o encontro da antiga casa. Os méritos evolutivos do animal subhumano. Agora, na perfilologia, tem aí o tópico sobre as categorias, que o animal de rua pode ser classificado em 3 categorias. O errante, o semi-domiciliado e o domiciliado. E aqui tem o que é isso, cada um. Depois tem o tópico da taxologia, com 30 causas ou alegações mais frequentes relativas ao abandono de animal. Depois ainda tem o tópico aí da profilaxia, com 10 medidas a serem efetivadas por políticas públicas profiláticas do abandono e da superpopulação de animais nas ruas. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Canis lupus, desbarbarização da humanidade, indústria canina, lastro subhumano e subhumano terapeuta. Frase enfática. O alto índice de abandono animal expressa o baixo nível cosmoético e paradireitológico das consciências humanas sem autodiscernimento quanto à interdependência evolutiva. Você já negligenciou ou fingiu não ter visto algum animal abandonado em situação de risco? Já elaborou o Código Pessoal de Cosmoética? A webgrafia aqui específica tem 2 fontes. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 22 itens. Negligência, indiferença, intolerância, anticosmoética e descaso. Tutela, respeito, rejeição, omissão, reeducação, proteção. Impunidade, antissubhumanidade, irresponsabilidade, antropocentrismo, ignorantismo, profilaxia, zooconvivialidade, criminologia, interprisiologia, paradireitologia e parapatologia. Eu quero lembrar aqui que hoje é aquele verbete que pediram ontem para a gente apresentar hoje. Ele passou na frente dos outros. O nome é de pré-intermissiologia, e esse verbete do dicionário interessa a todo mundo aí, que é da Cognops, da CCCI. É o processo do que vai acontecer depois da segunda dessoma de todo mundo, que é o problema da assistência. Leiam bem, porque o verbete ele tem só 3 páginas, mas ele é denso. Exige um pouco de atenção para ver todos os detalhes que tem, que o assunto é um dos mais complexos que nós já tratamos aqui. Agora, a verbetógrafa.
Fala-se que a vida no Brasil é tão difícil que até os cachorros levam a vida de cão. Quando a Socim se conscientizará da ausência da guarda responsável, Fatologia, página 1, linha 2, da violência impingida nas ruas, linha 5, e da violação dos direitos dos animais, página 2, linha, revertendo esses calamitosos fatos? Como minimizar ou abolir os efeitos danosos da educação defeituosa ou lacunada? A efeitologia, página 3, de nossas escolas, que vão de mal a pior atualmente. Eu concordo, sim. As escolas, elas têm um papel relevante. Na verdade, a educação como um todo tem um papel relevante. O nosso processo aqui nesse planeta é de autorreeducação. Então, o abandono animal, ele é um sintoma, não só que a sociedade está doente, ou é ignorante, mas que está faltando políticas de assistência, de interassistência. Está faltando ampliar isso aí. E este verbete tem como objetivo também trazer à discussão esse tema, porque é assim que a gente começa a clarear essas questões. Eu também espero, como esse teletertuliano, que as coisas melhorem. Então, cada um fazendo aí uma forcinha, acho que a gente chega lá. Vai demorar bastante, mas cada um de nós tem a sua responsabilidade. Quando iniciei a TENEPS, há pouco mais de um ano, percebi que durante a tarefa energética, a pensionização era pedagógica. Por exemplo, de uma aula. Essa experiência foi confirmada por outros tenepsistas. Depois de algum tempo, observei que os meus pensantes estavam perdendo o foco da assistência. Assim desenvolvi uma técnica. Ver a tertúlia um pouco antes do início da tarefa e durante refletir sobre o verbete e os assuntos debatidos do tertuliário. Dessa forma, mantenho o foco em temas conscienciológicos, evitando os devaneios. Qual a sua opinião em relação a tal técnica? Ela já foi criada? Existe alguma técnica para focar os pensantes na assistência? Em novembro estarei em Foz. Seria recomendado usar o laboratório da TENEPS no horário da minha TENEPS? Você pode usar, sim, é bom. E outra coisa, é bom você comparar onde é que você vai ter mais efeito. Se é na sua casa com a TENEPS ou se é no laboratório da TENEPS aqui em Foz. Agora, outra coisa é o seguinte, essa sua técnica aí, é preciso ver o amparador, o que acha disso. Eu acho que na questão aí de TENEPS, a pessoa tem que se dedicar à TENEPS. Pensar na TENEPS, e não tirar a cabeça disso. É fazer assistência. Porque às vezes nós estamos aqui debatendo um tema que não tem nada a ver com a sua assistência que você tem que fazer lá. TENEPS é um processo de assistência pessoal que a pessoa está fazendo. Não acho que essa sua técnica seja a ideal, não. Professor, no verbete do BSC, entendo que dentro da série X de uma consciência, a sua identidade extra pode ser utilizada como pré-requisito para uma infiltração cosmoética. Pode-se citar o seu caso no Espiritismo? Sim, até um certo ponto. Eu tive várias infiltrações na minha vida, não foi só isso, não. Outro caso, se em uma ressoma a consciência ajudou milhares de pessoas e por isso recebeu uma identidade extra, na intrafisicalidade, de alguma forma ela estava infiltrada cosmoeticamente nesse ambiente, ela pode, uma próxima ressoma, continuar essa infiltração por conta dos resultados obtidos, da continuação disso, agora com maior discernimento? Isso estaria dentro da alternanciologia e da policarmologia? Olha, aí depende, né? Cada caso a gente tem que ver a ficha da pessoa e os resultados do trabalho assistencial que ela está fazendo. Agora, ó, identidade extra que nós chamamos é a para-identidade intermissiva. O processo, antes de mais nada, é da intermissibilidade. De lá é que pode, através da assistência que a pessoa faz, é que vai criar esse problema independente da vontade da pessoa. Entende? Então isso aí que é importante. O resto é consequência dessa realidade. Na página 2 do verbete do DSC, na interdimensiologia e compensaciologia, como se daria essa alternância de identidade extra intermissível e a criação de nomes pretéritos? Não. O problema só tem um jeito que a gente vê isso. A pessoa, por exemplo, aí, uma consciência, começou a assistir muita gente numa vida. Aí ela foi para a intervenção e continuou a assistência àquelas pessoas. Com o passar do tempo, aquelas consciências é que dão nome para ela, aquele nome que eles gostaram. E aquilo fica fixado. Então, cria o nome. Isso é que é a identidade extra.
O mais, não existe outra saída, não, é só essa. Agora, eu quero dizer para vocês que a Longevitar, no dia 6, ontem, aí no auditório do CAEC, apareceram 22 participantes, 18 mulheres. Agora, houve a apresentação do História da Longevitar e o Clube do 100, o vídeo projeto Longevitar Home International e o workshop da Longevologia na CCCI. Fizeram 4 mesas de trabalho e 83 reflexões. Eu quero dizer também aqui para vocês que a 5ª Semana da Saúde da Cognópolis, que é de 31 de agosto a 9 de setembro, hoje vai ter um ponto alto do processo com o lançamento da primeira revista científica da consciência terapia. Às 6h20 começa lá o evento. Eu quero ver se eu vou estar lá, às 6h20 hoje. Já pode? Agora eu quero mostrar aqui para vocês, isso aqui é o Jornal da Aracê. São 10 anos de atividade, de 2002 a 2011. Agora, o que é que se passa? Colocar aqui todos as edições, são 100 edições que tem aqui. Essa edição aqui vai para a holoteca, para o povo fazer pesquisa. Tem todos os jornais, são 100 edições dos jornais. Vale a pena porque aqui tem o histórico e toda a vida da Aracê. Nós já temos essa coleção, mas solta. Encadernada a gente não tem assim. Isso aí é importante. Agora, gente, eu queria falar para vocês que nós estamos na época da eleição. O povo está achando que eu sou algum cabo eleitoral de alguém aí. Ontem eu falei aqui sobre um jornal. Agora, esse aqui é o segundo jornal que estou falando na história. Então, danado da vida nesse aqui também, porque eu falo sobre o negócio de não ter filhos, aquela coisa toda. É o processo. Esse povo não conhece o que é a antimaternidade positiva, que já tem até uma big de um partido a favor disso, etc. Eu penso que essa turma aí, que tem fanático religioso nessa história, eles são contra o planejamento familiar também, quase sempre, porque o povo todo dá conta disso. Eles querem que os filhos, que arranjar mais filhos para aumentar o mega consumismo e o crack. Então, o processo de educação, ninguém fala nisso. Agora, eu sou favorável à educação. Então, por exemplo, aqui está. Mas que negócio é esse chamado conscienciologia? Está aqui. Esse jornal não é igual aquele de ontem. Esse aqui parece que está com os 2 candidatos. Aquele de ontem parecia que está só com um. Esse aqui parece que está com os 2. Agora, colocar na página 2 e na página 3, coisa a meu respeito aqui. Inclusive, como é que nós somos, o que nós fazemos, etc. O problema de eu ter aparecido lá também, que eles colocaram lá, quando foi a inauguração aí do Centro Cultural, aí, Centro Educacional Érico Vinícius. Agora, veja, eu estou sabendo agora, vieram me informar, que o Chico brasileiro, que é esse que colocou lá, sem me pedir autorização, que colocaram lá, ele está prometendo construir mais 8 centros educacionais em Foz. Se for, vale a pena a gente até apoiar o cara. Nós somos apolíticos e apartidários, mas não somos burros. Aqueles que falarem a favor da educação, nós estamos a favor. Foi por isso que a gente apoiou muita coisa do Paulo McDonald aqui. Então, nós somos a favor da educação, que é o maior problema do Brasil. E vamos deixar de fanatismo religioso, de todas essas tolices que tem por aí, que está atrasando a vida do Brasil. Agora, então, vamos pensar nisso. Precisa a gente saber se o Chico brasileiro realmente está prometendo fazer 8 centros. O Paulo fez 4. Se ele vai fazer 8, nós vamos ter 12 aqui. Vai melhorar o processo da educação na Trifron. Isso vai ser o máximo. Eu quero saber se isso é real. Já vieram e viram que ele afirmou isso aí e prometeu. Vamos ver o que se passa. Porque o resto eu não vejo ninguém falar aqui em educação, a não ser eles. Agora, a turma da educação que está trabalhando com ele é gente boa, que eu conheço. São esses que fizeram o centro aí. Tem a Joane, por exemplo, que é fora de série, amiga até da minha esposa. Agora, o que é que se passa? Nós não somos a favor de ninguém, não vamos indicar candidato para ninguém aqui, para votar em ninguém. Mas
Todo mundo, o que a gente fala é o seguinte: vote em quem prometer fazer alguma coisa a favor da educação, que é o que interessa para nós. É tanto que esse jornal está danado da vida aqui, ó, por causa de tanto de gente que tem aqui conosco, está falando tudo. Tem uma página inteira falando sobre o processo aqui. A fé do descrente, não dá nada a vida por causa da descrenciologia que nós falamos, etc. Hoje isso é tão comum por todo lado, eles não precisam estar tão preocupados. Agora aqui, como sempre, estamos chamando de guru, que é isso, que é aquilo, dá nada da vida com a situação, mas o problema é esse. A Tognópolis é o maior bairro de Foz. Isso aí eles têm que engolir. Nós estamos aqui 17 anos. É o maior bairro que tem aqui. Ainda não acabamos nada, estão começando só, mas a coisa está caminhando. De modo que vamos ver o que vai dar. E não esqueçam, votem quem for a favor da educação. A outra coisa, vocês vão falar assim, não, o cara prometeu, depois não faz nada. Aí depende. Se ele prometeu e o negócio é sério, depois nós podemos fazer a pressão em cima. É para isso que existe cidadãos nesse planeta e nesse país. Vamos dar um jeito nisso. Agora, gente, eu vou entregar, então, a professora Miriam a você. Miriam, Miriam, aqui no B. Na página 2, 12ª linha, o cão abandonado salvando o bebê abandonado. Essa situação é mais comum do que parece. A última que aconteceu foi em São Paulo, no mês de junho, um bebê abandonado por uma mãe imatura, né, que tinha abortado e jogado embaixo de uma ponte. Ele foi salvo por uma cadela que se enroscou no corpo do nenê e ali aqueceu. E ele era um cão semidomiciliado. O cão semidomiciliado é aquele que, eu quero deixar claro que eu não concordo com isso, que o dono só dá guarida à noite. Quer dizer, durante o dia, ele passa o dia andando pelas ruas da cidade. Então, ele vai onde quer, tá? Ele aumenta a superpopulação, porque encontra uma cadela no cio, aí já é um desenvolvimento aí de vários filhotes, e o dono só o recebe à volta à noite para dormir. Então, durante o dia, ele é errante. E o microfone está com dificuldade. Mas, enfim, casos como esse, como esse cão, que o dono foi atrás dele, ele não voltou, então ele resolveu procurar e nas cercanias da casa ele encontrou o cão enroscado na criança. Quer dizer, foi um peão de amparador. Aquela criança foi salva, foi aquecida por ele. E ele era um cão que aqui eu chamo no verbete negligenciado. Esse é o cão negligenciado. Se ele é atropelado a 3, 4 quadras da casa do dono, o dono fica sabendo depois do óbito. Então, ele não se precavém, ele não toma as medidas necessárias em benefício do próprio cachorro. Como ele é antropomórfico, e talvez ele gostasse de andar pela rua sem nem sem documento, ele acha que o cachorro vai ser mais feliz assim. Então, ele abre o portão de manhã e recebe o cachorro à noite. Esse tipo de cão e esse tipo de dono causa muitos problemas, e é uma das causas da superpopulação de cães, que no tratado Homo sapiens reurbanizados, o professor Waldo fala, e é um dos alvos do processo de reurbanização extrafísica e intrafísica. Aqui na página 1, a última linha, depois continua, tem essas matilhas urbanas representando a superpopulação de cães nas ruas. Exatamente. O que é bom fazer com eles? O que é bom fazer com as matilhas? Se tem excesso, deixa como está. Porque Pode. tem gente que às vezes faz esterilização, né? Não sei. Sim. A questão é a seguinte, tem a profilaxia, né? Que é colocado mais adiante. Evitar deixar o seu cachorro solto, né? Quando sair com guia. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que depois que ele se solta e ele perde o caminho da volta de casa,
Ele, por uma questão de gregarismo, ele vai se reunir a outros cães. Aí vão se formando as matilhas. Essas matilhas, no intuito de se defenderem, elas também são agressivas. E aí nós temos um problema de segurança pública. Então, o que é bom fazer? O que hoje o órgão público faz? Ele recolhe, não sei, eu acho que o Arlindo é do meu tempo, que existiam aquelas carrocinhas. A carrocinha existia muito. E a gente, enquanto criança, tinha um verdadeiro pavor da carrocinha, porque o que eles diziam? Esses cães aí são levados para uma fábrica de sabão. Isso está no inconsciente popular. Realmente, eles eram levados para serem sacrificados. Então, não deixava de ser correto. Mas, hoje em dia, não é mais aceito isso. Então, é necessário outras atitudes. Uma delas é todo esse processo aqui de discussão. Ok? Ok, obrigado. O Roberto está lembrando aqui da castração. A castração acaba sendo... Com licença. A castração acaba sendo um mal necessário. Eu não sou a favor de mutilação, mas nesse caso em que os cães de rua se reproduzem em ordem geométrica, o que nos resta é evitar que este cão tenha vida ativa sexual. Quer dizer, ele pode ter uma vida ativa sexual, só que ele não vai reproduzir, não vai deixar a cadela prenhe. Miriam, aqui no B, Oi, na página 2, na 16ª linha, de baixo para cima, eu queria saber sobre o especismo mascarado. O especismo, na verdade, o que é o especismo? Ai, desculpe, estou rouca. O especismo é um tipo de racismo, né? Então, quando as pessoas dizem assim, não, eu respeito os animais, mas não consigo conviver com eles. Isso é um tipo de especismo. Respeita, mas ele lá e eu aqui. Então, o especismo, Sandra, ele acaba acontecendo de uma maneira sutil, e a gente pratica muito eufemismo, né? Eu gosto de todos, mas eles lá e eu aqui. Isso, para nós que somos seres interassistenciais, é muito complicado, porque a assistência, ela não deve ser preconceituosa, não é assim? Nós assistimos consciências de uma maneira geral. E princípios conscienciais. Então, também. eu queria que você abordasse na última linha esse item, o despertar da megafraternidade através da zooconvivialidade sadia, que é mais ou menos isso que você está falando. Pois é, e isso aí é um exercício, mas é lógico que vai depender do histórico de cada um, das vidas pregressas de cada um, o que cada um já fez em relação a isso. Então, às vezes, quando a pessoa é muito solitária, o que é ministrado a ela? Olha, adote um cão, adote um gato, para começar a vivenciar a zooconvivialidade. Porque o animal, ele acaba sendo um elemento aparentemente agressivo. Né? Uma criança, quando é mordida por um cão, ela leva aquele processo, dependendo de como o entorno lidar com aquilo, mas ela leva aquele processo da infância para a adultidade. E com isso, nós sabemos que toda criança, ela vê nos seus pais, na sua família, o modelo, o exemplo. Então, a mãe, o pai, o avô, o tio, enfim, a família como um todo, ela vai passando essa ojeriza, esse medo, esse preconceito de que todo animal é agressivo. Não sejamos polianas, né? Porque o animal, ele é agressivo quando necessário, assim como nós, né? Que ainda pertencemos ao reino animal e somos agressivos ainda. Temos aí um laço subhumano muito grande. Então, na situação de defesa de ataque, a gente realmente ataca e ataca bastante. Então, isso não é só uma particularidade do animal.
Mas nós temos que ter o olhar sobre o animal de uma pessoa mais lúcida e mais madura, sabendo que é um ser que, se sentindo ameaçado ou machucado ou qualquer estímulo que não lhe agrade, ele vai rosnar, ele vai atacar e ele vai arranhar. Então, o que mais acontece na questão da infância é que a criança acaba tendo no animal um brinquedo. E a gente sabe que o princípio consciencial não é brinquedo, ele é um companheiro, ele é um parceiro, ele é alguém que provoca na criança uma afetividade instantânea, uma abertura instantânea, até para ser ouvida, para ser ajudada. Então, o animal ele tem que ser visto como um parceiro, mas a responsabilidade de cuidado tem que ser da mãe. E esse cuidado não é só das necessidades básicas, mas é também esclarecer ao seu filho ou à sua filha que ali existe um princípio consciencial, que ali existe um ser vivo, então, que sente dor, sente prazer, sente desconforto, e que não pode, né, ser puxado o rabo, a orelha, ser pego pelas patas traseiras. Então, olhando uma criança brincar com um animal que não tem esses princípios, custa crer que ele não avance. Miriam. Então, pela lei das possibilidades, a gente tem que analisar, olha, isso aí não vai dar certo. Então, afasta a criança do animal até que a criança se eduque o suficiente para saber lidar com o animal. Agora, animal também é fera, né? Miriam, eu queria aproveitar a sua abordagem sobre a Reurbex e os subhumanos e perguntar ao professor Valdo, nesse resgate da baratrosfera também inclui os subhumanos? Sim, mas aí já tem uma turma especializada. E vocês têm que trabalhar com gente mesmo. Sabe, não são com os pets, não. Esse já tem gente que trabalha. O problema é mais sério, mais embaixo. Princípio consciencial hominal. Tá certo? Professor, sim. O senhor chegou a saber com o transmentor o porquê que foi escolhido esse momento? Qual foi o fator que desencadeou essa informação? Porque vocês já estão, ele já falou, porque vocês já estão maduros para entender isso aí. Para a gente não falar no vazio, não atirar pérolas no deserto ou aos porcos. Porque até, vocês já estão entendendo. Que até o senhor se surpreendeu aquele dia quando ele veio e liberou. Não, eu estava já com isso aí para escrever há anos. Mas ele sempre fala, ainda não está na hora, espera mais. Faça massa crítica. Chegou o momento, vocês estão já entendendo isso aí. Só da enciclopédia eu fiz 2.000 verbetes, né, para chegar nisso. Olha o tanto de livro que eu já tenho. Só da Conscienciologia são mais de 20 que eu já publiquei. O senhor acha que esses fatores também vão contribuir para acelerar, por exemplo, as TENEPs? Todo o processo em geral vai acelerar tudo. Mas o processo, o mais sério é esse aí, porque é individual de cada um. Olhem bem esse verbete, ele está aí. Pré-intermissiologia. Esse verbete, ele diz ali no introdutório, que eu achei muito interessante, tenhamos generosidade assistencial, esse mega penseiro trivocabulário. É por isso que estou falando, aqui é a caciqueria, lá vocês vão encontrar com os índios. Pois então. Entende? É isso aí, esse é o processo. Agora, é anel diretrix intermissivista. Esse é o caminho. E o senhor coloca aqui, ó, começar desde agora. Não, o problema foi falado para isso. Agora, se eu falasse isso algum tempo aí para trás, algumas décadas, não ia adiantar muito. Ou ia achar que eu estava navegando na maionese. Entendendo? Agora não. Eu acho que vocês já sabem o que é, porque nós já preparamos o campo. É muito tema, muitas técnicas, muitas orientações e, vamos dizer, pesquisas que nós já mostramos até agora. O processo é seguir o que está aqui. Agora, tem muito, são 3 páginas, mas violento. É bom vocês lerem com calma, se não entender, depois perguntar, que a gente vê o que a gente faz para clarear mais. Professor, por favor, no dicionário, em ressomatologia,
Eu gostaria que o senhor explicasse melhor quais os critérios que permitem essa Consciex tomar essa decisão junto ao evoluciólogo. De ela ressomar e ter uma mini ProEx? Exato. O problema todo é o seguinte, às vezes ela encaminhou todo mundo, aí ela viu que podia fazer aquilo dentro de uma comunidade, por exemplo. Então, o que ela faz? Ela volta, entende? Ressoma e vem. O povo não está ouvindo, é isso que eles falaram? Está dando? Agora, o que é que se passa? Ele, então, vai ver que se tiver uma vida, vai interessar, porque ele pode seguir, fazer o follow-up, fazer o acompanhamento de alguns daqueles elementos e reunir os elementos que ele tem, que é a turma de assistíveis dele. Agora, isso é uma coisa para ponderar lá no fim da história, depois de ter trabalhado muito. Isso aí todo mundo aqui vai ver, isso daqui 1, 2 séculos, 3 séculos, por aí. Não existe um critério específico. Não, o critério é sempre aquele para ajudar a evolução das pessoas. É sempre isso. É a necessidade do para trabalho. ela se sentir melhor, ela caminhar para a evolução, ter autoconsciência da inteligência evolutiva. O problema todo é esse, a cosmoética. Agora, isso, a coisa mais séria é vocês saberem o que vai acontecer com vocês, desde já. Isso já vai ser uma mão na roda, vai ajudar todo mundo aqui. Vai chegar lá sabendo. Então não tem mais relutância, não tem meio termo, não tem mais apelação, não tem nada. A pessoa já sabe o que é. Isso é o máximo. Vai ajudar demais todo mundo. E aí, você vai partir então para fazer assistência àquele povo. É o trabalho de emergência, é o processo de pronto-socorro, é a interassistencialidade extrafísica. Então isso é o máximo. Entendi. É isso aí que essas religiões todas estavam querendo, eles não sabem nada dessas coisas, porque não estudam o processo de parapsiquismo. É tudo na base de dogma. As religiões não prestam por causa disso, que é tudo uma sacralização de livro, de pessoas, de dogma de todo tipo, o problema do fanatismo terrível, que enseguece todo mundo fica maurótico. Então, agora aí nós estamos mostrando uma coisa óbvia, baseada em fatos e para fatos. A pessoa, é só ela começar a mexer com o parapsiquismo, ela confirma isso tudo que nós estamos falando. É na mão da pessoa. Agora, nós estamos falando isso com calma, porque a maioria aqui ainda tem uns 50 anos pela frente, que ela pode se dedicar a esse processo e alcançar um aperfeiçoamento muito grande dos seus talentos, da sua performance, da sua realização, da sua competência, do seu perfil. Isso vai melhorar demais. É isso? Okay. Muito obrigada. E não tem 50 anos pela frente. Aí tem 5. Com um ano, cadê a Beth? Olha lá, ela é especialista. Com um ano a pessoa pode mudar a vida inteira. Agora já pensou que esse que tem 50, aqui tem a opção que tem 50. Todo mundo está vivendo 100 anos com lucidez. Já tem muita gente vivendo. Você sabe que já são milhões de pessoas. Sim. Então como é que é? Maduras. O que vocês estão esperando? Valdo, você trouxe há mais tempo o princípio da complementaridade, que é aquele caso da pessoa que abusou da vida, do soma, de todos os contextos. Então ela precisa completar o ciclo, tendo uma vida curta posterior para ela poder fechar o ciclo. Esse é um tipo. E existe esse outro tipo de complementaridade, então? Não, esse outro aqui é de assistência, já não é mais nada disso. A pessoa já não está vendo o problema dela. Ela ressoma apenas para ajudar os outros e fim de papo. Não tem mais nada, é só assistência. Não tem mais ego nisso. É uma vida dedicada aos outros, que é o que interessa. É aquilo que a monja faz naquela vidinha curta, né? Que ela teve lá no... Praticamente é a vida que eu tenho. A minha vida toda eu pensei nisso. A vida do Zé atual, a vida do Valdo é essa. Agora, é lógico, com isso eles me ajudaram muito. Eu fiz opção de infiltração para aproveitar o tempo, esperar novas gerações. O problema todo, Malo, é que agora não tem nada que esperar mais. O que tinha que vir já veio. Já é. Então, por isso que a gente está falando, chegou nesse ponto, que é o que o Jorge está perguntando. Tem que entender agora esse momento nosso. Eu falo aqui sobre esse processo de momento, a época histórica das mega decisões evolutivas fundamentais.
Eu falo aqui bem claro. E tem um outro lugar também que eu falo aqui sobre esses problemas também. Neodiretrix intermissivista. Aquela vida sua curta, de 9 anos de idade, por exemplo, que você teve... Aquilo lá foi para ajudar o Chico com a turma lá da coisa, mas a gente só foi pouca coisa, porque não deu chance de vir dos ciganos que acabaram com a gente. Dentro desse princípio, né? Era a briga muito grande deles. Agora, ali não tinha jeito a gente acertar, porque a gente era criança. E fomos praticamente assassinados devido à briga entre eles. Agora veja, nós fomos roubados, eu e a Graça. Eles então começaram a fazer o cotejo e viram que a gente atraía mais gente do que os filhos deles. Os pais então vieram e deram um jeito de acabar com a gente, porque senão os filhos dele não iam aparecer dentro do processo artístico dos ciganos. Então eram atratores, né, Valdo? As duas crianças eram atratores. Demais, passou da conta. Agora, o povo muito atrasado, né? Agora veja, aquilo foi bom para mim, foi bom para a Graça. Agora, nós dois fomos roubados. E essa condição? Em locais diferentes, tudo diferente. Mas na hora de apresentação, você sabe, a Graça até hoje é dançarina, bailarina, ela não é boba. Ela sabe, ela tem força de apresentação. Ela, inclusive, foi Miss em praia, não sei como é que é lá no fim do mundo, quando era mais menina. Entendeu? Agora, até hoje, eles estavam querendo que ela dançasse, aí não sei aonde, ela deu conta. Ela não gosta de dançar quando aparece a barriga. Claro. Cada um tem seus modos, né? Seu estilo. Você entendeu? disse, então, que como eram crianças, não puderam fazer muita coisa. Então, o que uma vida curta, assim, de não poder fazer muita coisa, pode passar? Ali, de qualquer maneira, foi muito bom para nós. Por quê? Eles estão devendo a gente, com isso eu posso ajudar. O negócio que aconteceu lá em Portugal já foi isso. A hora que o cara aparece com a família dele toda, e eu passo por cima daquilo tudo, e o negócio deu tudo certo do jeito que eu falei. Aquilo é muita força. Outra coisa, fizeram uma carreata, os ciganos. Uma loucura aquilo. Se a gente for contar, a maioria, eu acho que nem admite o que aconteceu. Agora, tem o nosso amigo que viu que estava lá comigo, viu tudo que aconteceu, teve muita gente junto. Agora, aquilo que é? É força que me deram extrafisicamente. Quer dizer, eu sou credor deles. Então, você trouxe um ângulo muito diferente da questão da relação vítima-algoz. Escuta, uma pessoa arranjou uma vida para ajudar os outros. Eles vão lá e matam essa pessoa. Bolas! A força que essa pessoa adquire com isso, com essa vitimização, é loucura. Ele não cavou. Essas crianças não cavaram a morte. Eles não tinham nada a ver com isso. Eles cantavam, dançavam e faziam apresentação porque pediram. Que é isso? Outra coisa, você sabe que aos 10 anos, no grupo escolar, eles me elegeram para dirigir a quadrilha na época de São João, né? O negócio, colocaram o negócio num tablado na praça pública, nós tivemos que repetir o negócio, eu que dirigi a quadrilha. Aí eu disse assim, você vai ser artista, vai ser bailarino, vai ser não sei o quê. Eu falei assim, não, eu já mexi com isso em vidas anteriores, agora o que é engraçado, eu tinha 10 anos, foi em 1942. É engraçado o negócio desse. Como é que é? A repetição. Agora, eu fiquei de orelha em pé para saber, será que na minha terra, naquela ocasião, eu procurei lá, mas não tive. Esses ciganos estão lá? Era daquele povo? Era bem impossível. Agora, fui olhar quem é que era a minha parceira. A minha parceira foi a menina mais bonita que eles encontraram e mais viva, que estudava comigo, a Ieda. Entende? Essa então foi comigo. Agora, eu lá, grande roda, balancê, um monte. O negócio foi um sucesso tão grande que a gente teve que repetir fora da época de São João. Entendeu? Fora. Na praça pública, com tablado e tudo. Agora, colocava chapéu na gente, tudo arrumado, pintava, tinha pintinha aqui, os negócios, impressionante a maquiagem que fizeram na ocasião. Outra coisa, tirar foto disso na ocasião, um monte de fotografia.
Tinha o nome de fotógrafo naquela ocasião chamava retratista. O retratista veio lá, tirou fotografia de nós todos lá, um negócio muito sério. Uma beleza a apresentação. Da quadrilha. Uma quadrilha, a francesa, não era a brasileira. A francesa, porque é balancê, tudo. Isso, tudo, um negócio seríssimo. E outra coisa, fizeram eu falar direitinho o sotaque francês, tal. Você tem que falar tudo certo. Porque professora, instruindo tudo, negócio sério. Agora, tudo o que é o passado? Posso Sim. falar? Sim. Realmente, na minha opinião, é o que você falou ainda há pouco, né? O tema é muito profundo, né? Tem cada frase para a gente esmiuçar bem. Mas eu queria que você me ajudasse numa condição. Me parece que você chama bastante atenção aqui para o aqui e agora da intraconsciencialidade, não é isso? Então seria, assim, vamos dizer, uma forma da gente colocar os primeiros passos, né? A TENEPS, a qualificação da TENEPS, partir para a condição da desperdiciidade. Seria mais ou menos essa. Seria o ideal, né? O ideal, né? Não precisa de alcançar isso, mas se pelo puder, menos vai ser o máximo. Ok, a intraconsciencialidade. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você lembra que está completando mais ou menos um ano, foi em dezembro do ano passado, na qualificação dos voluntários da SCP-2, você fez uma proposta para as pessoas se empenharem na desperdicidade, aqueles 3 anos, nós estamos quase completando um ano. Quando eu ouvi pela primeira vez esse assunto de quarta para agora, e agora lendo o seu verbete, me vem a ideia de que um momento talvez estivesse, ou talvez esteja, conectado com o outro. Você vê que poderia ser já uma preparação para aquilo? Não, a preparação faz 20 anos que eu estou nessa, 25, né? Com isso tudo, você sabe. Não, tudo desde bem, começou. Isso é verdade. Tudo isso aí, eu estava, tudo na língua aqui, para falar. Mas falar, ainda não está na hora. Tem que arranjar uma massa crítica para o povo entender você, senão não vai adiantar nada. Entendi. Você olha o povo como é que me combate aí, olha. Não. Estou falando para a turma não ter filho. Para arranjar, veja bem, a gestação consciencial. Eles não querem saber disso. É tudo fanático. Quer reproduzir, tudo fêmea e macho. Só quer saber de reprodução animal. Mas eu acho que esse povo vai ser depois. Depois nós vamos ter que trabalhar com isso. Todo mundo, isso aí é tudo serviço que estão a stand-by. Você pode esperar que vocês vão ter que segurar esse povo. Como é que vai ser? Então a gente pode ir pensando por aí, né, Valdo? Porque desde quarta-feira, realmente, o grupo todo, né, tá estudando essa A turma está envolvida nisso. Agora, veja, eu já estava para falar isso há muito tempo, mas eu estava esperando o sinal deles, porque eu sigo, quando der o sinal é que eu entro. Para o negócio dar certo, porque senão não dá. Eu não posso colocar o carro adiante dos bois. Não, você imagina, você aguardando de quarta-feira esse negócio todo é antigo. Olha, tem mais coisa por aí, né? Vamos ver o que vai dar. Quer dizer que isso é só o início. Eu ainda não desovei tudo, não. Agora, tem uma questão... Não, melhor para a gente, né? Então, tem uma outra questão que você colocou aqui, que eu fiquei em dúvida. Você colocou assim, olha, que não é pensar na dessoma, quer dizer, a dessoma em si não passou... Não interessa, interessa a pós-dessomática. É a segunda dessoma. Tem que pensar o que vai acontecer depois. Dessoma é bobagem, porque a maioria de vocês está fazendo força. Essa vida é positiva, não tem nada. Agora, eu quero ver o que é que vocês vão fazer depois. Vocês não podem chegar lá e ficar de para-braço cruzado. Mas... E outra coisa, tem muito ambiente bom, né? Que vocês vão voltar agora para procedências daqui, como eu falo, daqui. Quer dizer, nós não vamos poder ficar esperando a tertúlia lá, um jeito. Tá certo, obrigado. Agora aqui, as músicas Seal do Isso Aqui, Imagine, de John Lennon, onde ele cita o Estado Mundial como uma coisa real e alcançável, pode ter alguma inspiração de Comunex mais avançadinha? Aí depende. O Seal do Isso Aqui tem, o outro não, mas esse não tem nada a ver. Seal do Isso Aqui não tem nada a ver com John Lennon. Logo depois ele criou a música com o título Give Peace a Chance, ou em português, Dê Chance à Paz. Poderia comentar? Sim. Isso aí é muito bom, é positivo. Onde posso estudar informações sobre a consciência do cigano, que tem possível laço com artistas? Olha, isso aí está danado. Esse aqui você tem que estudar por aqui mesmo.
Estou realizando a autopesquisa, percebi que tem muito problema com o egoísmo. Notei que meus pais andam com problemas psicológicos sérios ligados à monoideação religiosa e também o resto da minha família, da qual tenho me afastado. Não consigo fazer assistência mesmo morando na mesma casa. Sei que eles abominam qualquer ideia nova. Além de tudo, não sinto vontade de assisti-lo energeticamente. Não pratico a TENEPS. Gostaria de desenvolver uma pensionidade mais max-fraterna e assistencial, pois vejo que ainda estou no umbigão. A elaboração do pensionograma poderia me ajudar? O senhor poderia dar alguma dica? A dica que eu dou para você é o seguinte: dê exemplo para essa sua turma que você tem maturidade consciencial. E faça assistência aos outros. Eles não vão poder falar nada. Contra a assistência, ninguém pode combater a gente. Por exemplo, essa turma toda que está danada da vida aí comigo, eu estou fazendo assistência. O que é que eu estou fazendo de mal para os outros? Só porque eu estou mostrando a verdade relativa de ponta, eles estão achando ruim? Isso é bobagem. Outra coisa, nós estamos vivendo uma época que não tem mais inquisição. O que é isso? Infratologia, página 2, 16ª linha. Pode falar sobre a violação dos direitos dos animais? É o que mais acontece diuturnamente, todos os dias. Tá? É o que mais se vê. Por quê? Porque o animal que há 140 e talvez mais, 1000 anos, ele nos cerca, né? Cão e gato foram domesticados há 6, 5 mil anos. A partir daí, nós vivemos tendo no animal a matéria-prima. Então, o animal é matéria-prima para perfume, para cosmético, para roupa, para alimentação, para diversão, para agressão, para segurança. Então, o animal tem uma expressão que dizem, né? Só não viram a utilidade do berro do boi, porque de resto ele todo é utilizado. Não tem 1 centímetro do corpo de um boi que não é utilizado. Então, o ser humano foi muito criativo na utilização e, ao mesmo tempo, muito anticosmoético. Porque, na medida que nós temos substitutivos para todas essas áreas, nós ainda estamos anacrônicos, ainda nos utilizando do animal para determinadas situações que não são mais necessárias. Então, isso é a barbarização ainda civilizatória. Então, o animal, ele é a matéria-prima, ele é um recurso gratuito. A gente sai na rua e encontra uma dúzia de animais abandonados, né? Tanto é que a antiga carrocinha, que na verdade devia realmente ser uma carroça puxada por cavalos, né? Que é o símbolo do animal operário, ele, quando recolhia os animais errantes, todos eram sacrificados. Então, a gente sabe que funciona dessa maneira, não existe. E hoje as leis estão tentando e já impedem que os animais que o poder público recolhe das ruas, que sejam saudáveis, que eles não devam nem possam ser mais sacrificados. Não tem porquê. Aí o poder público fica numa saia justa, porque ele vai encaminhar para onde? O cidadão já vive numa saia justa. Ele encontra uma dúzia de animais abandonados todos os dias, e aqui o nosso bairro Cognópolis não é diferente. As instituições conscienciocêntricas também possuem animais que entram e realmente são animais errantes. Também aqui, nessa patologia, eu coloco que nós não temos políticas no bairro Cognópolis e nas próprias ICs para lidar com este problema. Mas este é um problema de todo dia. Não dá para se fingir que não se vê. Então, eu acho que os direitos dos animais, ele é violado sempre. E o que nos resta? Nos resta fazer uma autopesquisa. Qual é a medida da minha cosmoética em relação à zooconvivialidade? Ela é sadia? Ela é negativa? Ela é indiferente? Ou eu ainda faço parte daquele grupo de pessoas que tem alergia a pelo, né? Eu coloco ali na fatologia que isso é muito sugestivo, né? E também é uma desculpa muito boa, porque às vezes a pessoa deixa de assistir porque ela tem uma alergia. E a gente sabe que a matriz é consciencial e a somatização
é um fato. E contra fatos não há argumentos, está nos apontando para alguma coisa que tem que ser revista, né, na nossa intraconsciencialidade. Então, a zooconvivialidade sadia é algo que nós devamos buscar em benefício não só do animal, mas de nós próprios enquanto consciências. Miriam. Assina embaixo. Miriam, Ótimo. você viu o filme Cavalo de Guerra? Eu ainda não vi o filme Cavalo de Guerra, porque até na época eu estava escrevendo o meu primeiro verbete, que era exploração animal. Tem tudo a ver com o seu verbete aqui. Pois é. E ali neste verbete existem os animais que são utilizados na guerra. O cavalo é pioneiro, ele nos acompanha em todos os momentos, né? E principalmente na guerra. E, inclusive, animais bomba, né? O professor Valdo seguido fala sobre mulher bomba, homem bomba, grávida bomba, animal bomba, cachorro, gestante bomba. Menino bomba. Tudo. Quer dizer, princípio se o senhor não consciencial viu bomba. ainda, veja, que ali mostra realmente a utilização bem baratrosférica mesmo do animal e dos animais pelos alemães, pelos ingleses, por todos eles. Pois é. Eu quando li esse verbete do professor Valdo hoje, eu pensei no seguinte: se nós temos que começar o aqui e agora, fazer o exercício, o ensaio, a capacitação, a qualificação para esse tipo de resgate que nós vamos fazer na baratrosfera, eu acho que esse é um exercício muito bom, a gente adentrar ao universo da relação homem-animal, porque não deixa de ser baratrosférico. É o caminho. É o caminho. Por exemplo, um animal abandonado, fazer o resgate, fazer o encaminhamento, Lá em casa é a fazer Basic adoção. Cat. Aqui, ó, lá em casa é a Basic Cat. O nome lá de casa. Todos esses anos nós estamos aqui. A minha casa chama Basic Cat. Isso. Tá certo. O senhor É é um a base exemplo. dos gatos. O que vocês querem? O senhor é um exemplo aí de uma assistencialidade sem especismo. Quer dizer, E assiste outra a todos. coisa, eu tenho muita pena desses bichinhos. Se a gente dá um pouco mais de comida, porque eles ficam atrás da gente, eles acabam tendo Ficando alguma obesos. diarreia. Sim. Aí você tem que estar escolhendo, ou dar uma ou duas vezes, pouco de cada vez. Eles ficam tudo atrás de você, falando, sem parar. Sim. Que já tem uma confiança danada. Eu sento, na mesma hora, vem um que já pula no colo, pula atrás, quer saber tudo. Então, me dá uma pena danada. Então, o ideal seria que todos eles tivessem vários estômagos. Pois é. Nem todos eles têm, né? Então, é um problemão. Olha, Dá esse é um pena. problema que eu acho que em toda família tem. Quando a gente senta na mesa e o Não cachorro... é assim que a moça engorda quando chega na adolescência. Fica comendo separado, eles dão mais comida e aquilo vai, a mãe Pra manda. crescer. Não, você tem Só que que ficar cresce pros forte, lados. é a sua saúde. Aí, daí a pouco, ela fica obesa. É um monte de gente assim. Em É um determinada cultura, a obesidade Agora, é um elemento Lá em pra- casa nós estamos com um gatão lá, que é o Fofão. Uma beleza vi de um gato. ruivo. Você viu que beleza? quando eu passo ali na frente. A cara dele. Não, é um outro lá dentro. Aí o outro. Você precisa de Esse ver eu o não outro. conheço. O Fofão é o gato mais bonito que eu já vi em matéria de cara. uma Vivendo com as coisa suas como que ele- energias, Não, mas ele já vem bonito, o negócio é olhar de onde foi. Esse aí é pegar na rua. sim. Ele é fora de série. Agora ele está ficando imenso, sabe, conosco, por causa da energia. Aí sim, ele está crescendo muito. A própria Graça falou, olha, eu acho que ele ainda vai crescer, mas ele já está enorme, está parecendo um cachorrão, sabe, um mastim. Mas olha, no verbete do DAC, em Grupo Carmologia, página 2, primeira linha, o senhor ressalta que o mais sério é a interlocução com as consciências no sentido de esclarecê-las. Caso essas consciências não aceitem nossa assistência e não queiram fazer a reciclagem, como fica a questão dentro da paradireitologia, no sentido de que elas teriam em tese o direito de não querer mudar? O assistente estaria liberado ou teria que repetir a abordagem por inúmeras vezes até obter êxito no esclarecimento? Não, essa hipótese não existe. Você, pelo seu exemplo, você tem que fazer a pedagogia, a docência, de tal maneira que eles vão entender. Se não entender, você renasce com eles para ver se melhora. Esse aqui é o caminho que nós estamos falando aqui. Não tem outra chance. Isso aí é mais um jeitinho. Esse é o 11º jeitinho que eles estão tentando falar, desde anteontem.
A consciência adquire a voliciolina qualificando a vontade através da Ressexo e Recim. Ou a voliciolina inata está prestes a funcionar quando a consciência se depara com o paradigma consciencial, esteja ela na inversão ou reciclagem. Não, o problema da voliciolina é a força de vontade da pessoa que mexe as energias. Isso já vem dentro da paragenética dela e da holobiografia que ela tem. Agora, com a conscienciologia, ela começa a se desenvolver mais e evolui mais depressa, e isso aperfeiçoa a qualificação da voliciolina assistencial. Ao fim da atual ressoma, Consim poderá ter elevação do seu nível assistencial, ocupando nova função da antiga Equipex, ou formará outra equipe. Não. O problema atual hoje é a pessoa vai trabalhar por ela. A equipe é só ela que vai ver depois o que vai acontecer. Mas o trabalho é personalíssimo, ou pessoalíssimo. É individual, é egóico. Por quê? A pessoa vai atender aquelas pessoas que a pessoa deixou para trás. Então está na hora de recorrer à assistência, levar para lá. Então é a urgência, é o problema que ficou, que está esquecido. Eu preciso de ressarcir. Podemos dizer que a paradiplomacia é o destino evolutivo e interassistencial a ser alcançado pelos cognopolitanos da intermissão próxima? Também, mas é mais do que isso. É fazer assistências com os réus. Pode falar um pouco mais sobre o sucedido há 2 dias no CAEC, episódio que o levou à escrita da pré-intermissiologia? Essa pessoa lá de Lisboa, em Portugal. Olha, o caso todo é o seguinte: eles acabaram de colocar o verbete da pré-intermissiologia na internet. Você pega e leia o verbete todo, que aí tem a síntese de tudo que aconteceu de quarta-feira para cá. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: o transmentor, que é esse meu maior amigo aí, amizade raríssima que eu tenho há muito tempo, ele é um evoluciólogo. Ele, então, eu estava esperando que eles dessem a orientação para tocar nesse assunto aqui com a CCCI, a turma daqui. Então, ele chegou na quarta-feira de manhã e passou com a gente aqui umas 3 horas. Tinha uma série de outros amparadores com ele, trabalhando, tudo isso, depois foram embora. Agora, aí ele deixou já marcado que eu poderia tocar no assunto que a turma já estava capaz de assimilar e entender o que é que nós estamos fazendo. Agora, então, eu procurei fazer com a veemência que eu pude para mostrar a seriedade desse assunto e o nível que ele aparece na vida da maioria da turma aqui. Agora, seria bom você ver as 3 páginas aí da pré-intermissiologia, já está na internet, e aí vai esclarecer mais o processo. Ao pesquisar mais sobre os serenões, percebi que tanto o senhor quanto o Robert Monroe, a respeito de seus encontros com serenões, relataram que, ao encontrar com tais consciências, sentiram a dor do mundo. O que seria essa dor e por que ocorrem essas reverberações com as consciências que entram em contato com eles? Não, aí é o processo de você ter a transafetividade. Você já começa a sentir a transafetividade, você então transcende o processo de sexo e o processo da sexualidade e o problema de ter macho e fêmea e tudo isso que tem de gestação consciencial. O nível, então, é da materna, da mega fraternologia, um negócio maior. Já não é mais apenas um processo animal. Então é isso aí que a gente sente perante essas consciências. Com relação ao verbete do dicionário, além dos exemplos citados, voluntariado, TENEPS, escrita conscienciológica, existem trabalhos profissionais que podem ajudar esse processo para as posteriores existências extrafísicas. Por exemplo, o trabalho dos profissionais de assistência em saúde no setor de emergência e terapia intensiva. Sim, isso é o máximo. O que você está esperando? Vamos em frente. É o problema de fazer lá todos aquele problema do pronto-socorro, da emergência, de ter 24 horas de trabalho ininterruptas e tudo mais. Isso tudo ajuda. A área da saúde, eu sempre disse, é o campo melhor que tem. E junto com ele é a área da docência. Por isso que nós falamos muito em docência e educação. E o problema da saúde.
que é o que a gente está ajudando aqui em Foz, que o povo está reclamando, que a gente entra nisso e fala a favor. Agora, a verbetógrafa poderia explicar a questão do karma animal? Por que alguns animais sofrem mais do que outros, considerando que eles não têm consciência de seus atos, agem por instinto, e justificar a lei de ação e reação? Olha, esta questão, há todos esses anos que eu pesquiso sobre isso, volta e meia eu faço essa questão com o professor Valdo. E o que eu concluo disso tudo é que, na verdade, existe aquele animal almofada, né? O que passa o dia todo em cima do sofá, e existe aquele animal sarnento sendo mutilado nas ruas. Tem o holocarma, sim, porque, lendo a enciclopédia, eu achei a informação que o princípio consciencial subhumano, especificamente cão, gato, etc., eles têm uma ficha evolutiva pessoal, que são todos aqueles registros das experiências e das vivências daquele princípio consciencial. Como nós já fomos princípios conscienciais, né, sejam subhumanos ou, enfim, plantas, árvores, né? O professor Valdo, há pouco, colocou em um dos verbetes do dicionário dele a questão da escala, né? Passa da célula vegetal para a árvore, passa da árvore para o micróbio, passa do micróbio para a barata, da barata para a consciênsula, e da consciênsula para o serenão. Então, vocês vejam que existem demarcações muito interessantes nessa nossa caminhada aí, enquanto consciência. De princípio consciencial para uma consciência livre. Né? Passamos por isso. Então, com certeza existe um processo holocármico que incide. Agora, eu não saberia dizer quais os critérios. Estou me dedicando muito ao trabalho energético já há algum tempo, estando próximo de dominar o EV. Entretanto, estou sentindo a necessidade de maior sistematização e planejamento para os meus treinamentos energéticos visando a interassistência. Quais fenômenos parapsíquicos são factíveis de serem dominados dentro de 5 anos? Qual a melhor forma de planejar tal desenvolvimento? Olha, a melhor coisa que você faz é praticar a TENEPS o mais depressa possível, quando você puder. E é para sempre, o resto da vida. Através da TENEPS, o amparador de função vai ajudar você a dominar os outros elementos. Agora, se você puder, participe dos trabalhos, dos cursos de conscienciologia e dos laboratórios, que você entra sozinho e sai sozinho de lá, só com os amparadores. Isso aí te ajuda. Vá para você. Gostaria de saber se a prática da utilização dos animais para pesquisa na área médica é considerada anticosmoética. A minha posição pessoal é que é anticosmoético. Por quê? Porque hoje em dia já existem substitutivos. Sejam programas de computadores, tecidos que se equivalem a tecido animal e ao tecido humano, pesquisas in vitro, mas por questões como os fornecedores de toda aquela parafernália que existe nos laboratórios das universidades e até bem pouco tempo das escolas, existe um processo econômico, como sempre, que embasa ainda esse anacronismo. Agora, sob o ponto de vista do benefício, isso também causa uma polêmica. Por quê? Porque foi constatado que nem todos os experimentos que são feitos em laboratório, seja da parte da indústria farmacêutica, ou cosmetológica, ou enfim, didática, pedagógica, educativa, ela não apresenta resultados suficientemente fortes para que se mantenha essa prática. Então, existe toda uma discussão sobre isso. Como nós não conhecemos, o cidadão de uma maneira geral, ele não conhece as práticas dentro de laboratórios. Existem comitês de ética, até onde eu sei, existem, em tese, comitês de ética, mas o que na prática realmente acontece, de uma maneira geral, e aqui há as suas exceções,
é que o aluno ele recebe alguns camundongos, ou enfim, um cachorro, um gato, para fazer a sua prática, que deveria ser supervisionada por este comitê, pelo professor, mas na banalização do processo isso não ocorre. Então, nós estamos ainda, a sociedade de uma maneira geral, ainda está fazendo da dessensibilização um processo deseducativo. A criança, no primeiro grau ou segundo grau, ela já lidava com rã, com coelho, etc. Quer dizer, se aquilo ali é alguma coisa abalizada pela escola, o professor assina embaixo, a educação como um todo assina embaixo, é um processo antieducativo. Mas o aluno, a criança, o adolescente, ele entende aquilo ali como um modelo a ser replicado, a ser multiplicado. Fora isso, existem esses jogos aí que as crianças, os adolescentes e os adolescentes supermaduros ainda jogam, em que a dessensibilização é critério. Então, o que vai ser dos animais se eles não processam ninguém, não falam a nossa língua, não tem como reclamar, não tem como processar e não tem como acusar. Então, só nos resta, nós, seres humanos cosmoéticos, que nós apliquemos esta cosmoética de uma maneira efetiva no aqui e agora. Esse processo todo de esclarecimento, e não só na área acadêmica, mas também nas comunidades, por exemplo, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, existem entidades que trabalham em benefício dos animais, com muito esforço, com muita dificuldade. Então, o braço educacional de uma ONG, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir nessas comunidades, nestes bairros da cidade, avisar o básico. Olha, pessoal, tem que vacinar, não pode machucar o animal, não pode deixar solto. Quando tem uma cadela do cio, por favor, não larguem centenas de machos, né, achando que é um processo natural. Então, existe um ignorantismo, uma ignorância, uma falta de conhecimento que ela tem que ser sanada. Então, esse processo educacional que o professor Valdo iniciou falando, ele é básico. Por exemplo, fizemos uma qualificação, e nisso a educação na parte municipal foi muito aberta. Ela colocou no seu material opcional aos professores uma qualificação sobre guarda responsável. Quer dizer, trabalhamos com as professoras municipais para que elas sejam vetores de multiplicação deste conhecimento, desse cuidado, do básico, do ínfimo, mínimo que se pode fazer, para que elas possam, em sala de aula, levar para os seus alunos que moram em comunidades com muita dificuldade, que às vezes não têm dinheiro nem para se alimentar, mas que são ricos em animais. Então, cada família tem 2, 3, 4 animais que praticamente têm um local ali, mas são abandonados, porque eles não têm as necessidades básicas satisfeitas, porque a criança, o adulto, também não tem. Então, isso aí é um desencadear aí de uma reação. Qual seria a ideia e a profilaxia do problema? Levar o esclarecimento para a criança, já no nível fundamental, sobre a relação sadia, que é a que nós gostaríamos que acontecesse e que trouxesse para a cidade de Foz do Iguaçu mais um elemento, não só ter as cataratas como a 7ª, 8ª maravilha da natureza, mas ter seres humanos com uma intraconsciencialidade sadia, a ponto de lidar com seus animais como nós gostaríamos que o serenão lidasse conosco. O professor Val trouxe num verbete do dicionário essa questão zoológica. Quer dizer, devemos lidar com os animais como nós gostaríamos que o serenão lidasse conosco. E aí cabe perguntar, estou eu lidando com os animais como eu gostaria que o serenão estivesse lidando comigo? Isso
é um caso para a gente se perguntar, principalmente nós aqui da CCCI, né, que temos até muito mais responsabilidade em relação a isso, porque nós sabemos, então, do paradigma. E esse paradigma deve ser aplicado ao princípio consciencial subhumano. Isso é interassistência generosa, sem preconceito. O médico da filha de um amigo orientou a levar a menina para realizar a equitação terapêutica e apresentou dados positivos da terapia para ela. O que o senhor acha das terapias que envolvem cavalos e, mais recentemente, também golfinhos? Eu acho que eles deviam levar e mostrar que está errado a gente montar um cavalo, porque a criança não vai querer que o cavalo vai montar nela. Agora, não é isso que eles falam. O negócio já está, o processo de costume vem há milênios aí em cima da cabeça desse povo. Agora, os últimos que estão montando agora é golfinho, que é um cara também muito inteligente, mas que deixa o negócio na água. Agora, veja, isso tudo não é o ideal, mas é uma saída de escape que eles arranjam. Agora, eu nunca receitei essas coisas para ninguém. Existem outros recursos melhores do que esse. Você quer falar alguma coisa? Eu gostaria. É aí que vocês me perguntaram, não é bom você falar. Eu gostaria, porque a ecoterapia foi uma das pioneiras aí na terapia assistida por animais, e principalmente na parte da fisioterapia, né? Ou de crianças que têm problemas mentais, enfim. Em relação ao trabalho, nós teríamos que ver custo-benefício. Aquele animal, ele também assimila o processo do ser humano que monta, né? Soubemos de um caso, isso foi no primeiro congresso de bem-estar animal que houve lá em Porto Alegre, que eu participei, um militar, né, que fazia a ecoterapia, ele relatou que uma criança que tinha um problema muscular, ela tremia todo o sistema muscular, eu não saberia dizer que doença era. Depois que a criança desmontou, né, depois de passar por algum tempo, né, montado no animal, o animal apresentou o mesmo sintoma. Mas ele é uma pessoa que nunca pensou em assimilação simpática. E na hora, né, me veio à cabeça, isso foi a assimilação simpática do animal. Quer dizer, o animal beneficia não só pelo seu trotar, que parece que encaixa, né, alguns músculos, órgãos, os fisioterapeutas que me desculpem, mas é alguma coisa nesse sentido. Mas ele também assiste através da assimilação simpática. Morreu. Esse literalmente, né, caiu do cavalo. E a doma é um processo muito cruel. Eu quis ser light aqui na fatologia desse meu verbete. Mas a doma, nesse sentido, ela é muito cruel. Hoje existe um americano que está propagando a doma humanitária, assim como tem abate humanitário, tem a doma humanitário. No meu ponto de vista, é processo eufemístico. Mas, pelo princípio dos males o menor, eu vou concordar com o senhor, dos males o menor. Mas ainda existem outros tipos de terapia que não se subjugasse tanto o animal. Tudo ainda é frase que consola, né? Ainda precisa de muita coisa para o povo ficar educado. Por isso que eu falo, educação, educação, educação. Não tem jeito, é o caminho. Mas se a gente quer transformar o planeta de hospital em escola, o que nos resta? Apenas, né? Por enquanto é um hospitalão, e mais psiquiátrico, na maioria dos lugares. Mas agora, a pena hoje que eu acho, viu, Miriam, é o processo do crack. O Brasil já está na ponta, é onde se usa mais crack no mundo inteiro, no Brasil. Por quê? As leis aqui são todas muito permissivistas e muito liberais, ultraliberais. Isso aí torra com a educação. Sim. Nós precisamos de ter mais gente. Vamos ver agora os vacilhões lá do Supremo Tribunal Federal, se vão melhorar esse processo dessas leis aqui. A impunidade, se a impunidade com respeito aos homens e as principais cabeças, todos são impunes, quer saber o resto? Os animais todos, os pobres, os possuídos.
E o animal não Então, pode contratar de um qualquer advogado, maneira. né, professor? Ele não pode Então é a contratar um bagunça, a advogado. anomia. Nós estamos com muita anomia. Em Exatamente. vários lugares no Brasil tem um segundo governo, né? Um governo lateral. Entende? Isso é terrível. Olha o que está acontecendo no México. Tem vários países aí desses latino-americanos que estão fazendo dobradinha com os narcotraficantes. Quer dizer, para onde nós vamos desse jeito? O Brasil, se a gente abriu hoje, será que o governo já está pensando em fazer isso também? Como é que fica? Mas o senhor sabe que aqui no Brasil, depois das drogas, o tráfico de armas e o tráfico de animais está em terceiro lugar, se não em segundo lugar. O animal traficado, o animal aqui dos ares tropicais, em que o matuto, o capial, o mateiro, ele captura e vende aí por uns R$10. Lá fora ele custa centenas de euros. Sei. Então, também o animal traficado, ele também traz divisas, né? De uma maneira anticosmética, mas ele traz divisas junto com a droga. Mas você veja bem, eu estava perguntando aí para um amigo aí que está sabendo da história. Desses aviões aí, espiões que vê a situação. Está faltando verba. Eles não colocam o avião funcionar porque está faltando verba. Parece que já tem até aviões, não tem? Tem alguns, né? Mas eles não sobem para ver como é que está a situação, porque não tem verba. Está sucateado, né? A educação está sucateada. Pois é, uma vergonha. E eu acho que a educação acaba sendo a base de tudo. De tudo. Eu chamo que o Ministério da Educação é o Ministério da Deseducação. Pois é. Eles já estão falando que pode falar nós vai, etc. Tal. Para onde nós vai desse jeito? Mas, professor, nenhum profissional, nenhum ser humano, ele vai prestar algum serviço se ele não passar antes pela educação, pela mão dos professores. A educação é a base de tudo. Se os professores estão insatisfeitos, as escolas são sucateadas, não existe mais autoridade moral, não existe mais segurança. Estão mandando passar todo mundo numa reprovação em muito lugar, que é uma vergonha. Pois é. É lastimável, sabe? Como é que fica essa questão dos animais em mortes violentas, por exemplo? Eles passam por uma paracomatose também, tem uma situação de travamento. Mas eles têm muita gente que é especialista, e eles são mais fáceis de encaminhar, você está entendendo? Porque eles são subhumanos, têm pouco desenvolvimento da inteligência ainda. Então, eles são melhores assistidos. Agora, o que é duro é a turma de animais humanos que tomam conta deles, fazendo essa besteirada toda. Isso aí é que é o lastimável, que a gente tem que falar. Tem um cidadão aí, que eu não lembro o nome dele, que ele faz esse tipo de tratamento psicológico dos animais na televisão. É o César, esse. E ele mostrou um dia um negócio impressionante, professor, a questão da energia do ser humano em contato com o animal. Não, mas não é isso. Hoje já tem muitos profissionais que admitem a telepatia, o homem e animal. Os cachorros ficavam... As pessoas todas existem. Não, olha para você ver. O problema é que o povo não quer fazer pesquisa disso. Os cachorros ficavam acuados dentro da casinha porque apanharam muito. São animais que sofreram muito. Para ele acessar esses animais, ele chegava de costa. Porque ele disse que se ele chegasse de frente, o animal percebia a energia do humano e ele se encolhia. E literalmente ele mostrava isso. Então ele falava, a abordagem, olha a questão do protocolo, como a professora Malo fez. A abordagem dele com o animal precisava ser de costa. Então ele ia chegando de costa, ficava do lado um tempo, o animal ficava olhando para ele todo encolhido, que eram animais que tinham sofrido muito. E ele devagar. É a repressão. Essa questão da energia. Mas veja o tanto de gente que a gente atende aqui que foi reprimido dentro de casa na infância. É a mesma coisa de bicho. Então, isso tudo, o que falta? Educação. Aí, no caso, falta educação de quem? Dos pais. Então, mas eu digo, esses animais que morrem na dessoma, eles têm algum tipo de trauma pós-dessoma também, ou o animal já é mais... Não, alguns deles, mas eles têm processo lá de fazer recuperação de bichinho assim, isso aí é melhor, é mais fácil. Porque a mentalidade é menor, é mais fácil recuperar. Mas não vira gente, né? Fica sempre daquele nível, até desenvolver custa. Mas não fica tão vincado como a consciência humana. Não é igual a gente. O homem é que é o problema. Mas nessa questão que o Jorge está colocando também, agora eu estou lembrando, dos cães que
participam da guerra, né? Nos Estados Unidos são levados cães para participar da guerra. E foi notado que eles têm um estresse pós-traumático, né? Quando explode uma bomba, etc. Então já existem entidades que já estão trabalhando e na guerra eles sofrem mais de uma pessoa humana, porque eles têm mais sensibilidade auditiva. Exatamente, olfativa, e a explosão, auditiva. tudo quanto é jeito, estouro, aquilo é uma loucura. Principalmente quando é campo minado, eles mandam o cachorro, porque não tem a questão de pisar na mina. Porque ele é capaz de ter o faro dele, ele pega a distância, é coisa de quilômetros. Exato. O negócio é muito sério. Agora, por exemplo, os próprios gatos também têm muita sensibilidade auditiva. Isso cria problema conforme a raça, conforme o tipo. Gatos? Gato também. Sim, gatos. Dá pena. Então a gente tem que evitar muito barulho. Por exemplo, os gatos lá em casa, quando tem muito trovão, eles vêm atrás da gente, saber o que está acontecendo. E o senhor sabe que no final do ano, na época em que o pessoal, eu acho que isso é um atavismo, né? Fazer barulho, soltam fogos de artifício para comemorar qualquer isso é coisa. Terrível. Tem que fazer um não barulho. Deve ter bicho nisso, de modo algum, mas não deve ter. Já tem normas para colocar agora, o muitos ficam pirados. Ficam. Eu atingi o Beraldo. Tem cachorro que tem muito infarto. cachorro. Agora, o pior é quando fica mesmo alterado, bravo. Sim. O pior que eu atingi na minha vida até hoje foi um gato que eu encontrei num poço no meio do mato. Eles fizeram um poço lá, depois o povo foi tudo embora, aquilo virou um mato. Eu estava atendendo a um povo lá numa casa lá perto, passei e vi aquele choro esquisito à distância. Aí eu procurei no meio da macega até encontrar, tinha lá um poço de vários metros. Aí eu fui atrás dos caras para descer lá e pegar o gato. O Chico Xavier deu o nome para ele de Sálvio. A hora que tirou lá, porque ele foi salvo. Agora, o que se passa? Eu, então, comecei a tratá-lo do ponto de vista psiquiátrico mesmo, com calma, com comida, conversando com ele. Ele só admitia a minha presença. Nunca mais a gente conseguiu consertar ele totalmente. Ele viveu alguns anos lá, só eu é que atendia, só eu que conversava com ele. Ele vinha só para o meu lado, não atendia ninguém, não gostava de nada, estava revoltado contra o mundo. Agora, ficou pirado. E um dia ele sumiu. Já não sabe onde é que ele foi. Voltou para a vida dele aí com calma. Mas ele registrou, então, uma assistência não, em alto nível? Não, ele registrou. Ele viu, por exemplo, comigo ele tinha afetividade. Agora, com os outros, não. Sim. Agora, eu tenho uma leve impressão, um cara lá que tinha descido para pegá-lo com a corda, aquele negócio todo que eles fizeram para atender, e foi com luva, tudo, porque o gato estava totalmente perturbado. Eles calcularam que ele devia estar lá embaixo há uma semana. Mas o cara descobriu que tinha um pocinho d'água lá perto. Aquilo, então ele bebeu aquilo, ele sobreviveu por causa disso. Mas um dos caras, ele achou o seguinte: eu acho, doutor, que esse gato foi julgado nesse poço. Por isso que ele é contra os outros. Sim. É bem possível que tenha sido. Sim, registrou. Está entendendo? Agora, isso é a opinião de quem esteve trabalhando com o gatinho lá. Agora, ele não fez amizade com ninguém. Agora, eu procurei fazer conversando suavemente, dando comida para ele com jeito. Sabe como é que é? Era o jeito. Ele ainda conseguiu viver comigo lá alguns anos, mas depois sumiu, de uma hora para outra. Agora, não tinha contato com ninguém. Quem usou muito animal também, se eu não me engano, foi a resistência francesa que usava os pombos, né? Para levar mensagem pela fronteira, usava os pombos. Todo tipo. Tem pombos especializados no narcotráfico. Porque o ser humano, ele especializa tudo, né? Tudo. Usa Agora, em relação à terapia assistida por animais, eu acho importante falar na Anísia da Silveira. O senhor deve ter conhecido. A Anísia da Silveira... A psiquiatra. Ela foi uma psiquiatra que nasceu em 1905 em Alagoas. Ela morreu com 94 anos de idade. E ela foi a pioneira na área psiquiátrica a utilizar o animal para benefício do paciente. E o interessante é que isso tudo começou com uma cadela abandonada. Então, a cadela foi abandonada numa determinada clínica que ela presidia, e ela pediu para que uma das suas pacientes tomasse conta da cadela. E ela começou a notar a melhora daquela paciente. Ela se sentia responsável, ela era obrigada a dar a água, a comida, o carinho.
e ela começou a formar um vínculo afetivo com aquele animal. Então, agora, tem um princípio muito sério que o povo esquece. Uma pessoa que tem um processo psiquiátrico muito grande advide uma regressão. Muitas dessas regressões são regressões zoológicas, animais. Então, a hora que ela tem contato com animais, se dá bem. tem rapport. Porque o nível dela tem rapport. Porque o processo, o nível dela é aquele nível. Sim. Você está entendendo? Exatamente. Então, há um processo aí de energia, Sim. de interação. A gente tem que entender isso aí. Professor Então, Valdo. isso tudo é real. Eu já vi gente que um gato melhorou a pessoa e a família toda melhorou. Sim. Agora, o meu problema era manter o gato vivo, que eu tinha receio. Se ele sumisse ou todos- morresse, ia cair tudo de novo. Ele era o Ele era o sustentáculo. centro. Agora veja, se um gato é capaz de fazer isso numa família, pensa bem, a ressoma de alguém no meio de uma equipe, numa família, pode fazer muito mais. Muito mais. Se a pessoa tem lucidez, sabe o que é, ela articula, ela fala, ela tem interrupção. É isso aí que a coisa é séria. Letra B, professor Valdo, letra B aqui, por favor. Aqui. O senhor trouxe a exposição de como o senhor fez esse contato com o gatinho para estar auxiliando. Então, a minha pergunta é aqui da página 2 do verbete, onde menciona que o mais sério será a interlocução extrafísica e o rapport com os réus. O senhor pode falar um pouco sobre como será, como é essa interlocução? O problema é o seguinte, o ideal é que todo mundo aqui estude como é que faz essa interlocução para assistir as pessoas necessitadas, que é o problema da dialética, entende? Ver como é que faz isso. Então, por exemplo, quem não é da área da saúde, devia estudar como é feito esse processo de pronto-socorro, de trabalho emergencial, como é que se conversa com a pessoa nesse sentido, porque isso, extrafisicamente, vai ser sério. Eu não desejo que vocês vão encontrar gente muito pesada, não, mas quem é que sabe? Eu não sei, é vocês que vão ver. Então, o que vocês deixaram para trás? Como é que são essas consréus? Que níveis que elas são? Então, a gente vai aplicar tudo que tiver ao alcance. Tudo que você souber. Você vai inclusive, apelar para Atares, tudo que você tem. impactoterapia. E não adianta apelar para mais nada. É você mesmo. Você vai ser a líder para assistir essas pessoas. A líder da interassistencialidade. Agora, isso é de uma inteligência fantástica, porque é o jeito de todo mundo aqui evoluir mais depressa. A questão energética, assim, o acoplamento também vai estar funcionando, professor? É um processo de exteriorizar energia, fazer não só acoplamento, mas encapsular a pessoa. Encapsulamento. Consigo. É você virar galinha com os pintinhos em torno de você e fazer assistência. E Agora, o processo parapsíquico, o acoplamento, ele ajuda demais tudo isso. Esse é o caminho. Agora, extrafisicamente, você pode agir com isso aí de uma maneira ainda mais forte, com mais intensidade. Isso tudo também é muito sério, porque você está trabalhando diretamente com o psicossoma. Professor Valdo. Agora, outra coisa séria, sobre o psicossoma, é você saber fazer a transfigurabilidade do psicossoma para se apresentar para aquela consciência que está alterada de muito tempo, como é que ela conheceu você naquela ocasião. Então você volta naquele personagem que ela conhece. Essa que é uma das técnicas que tem extrafisicamente. Vocês têm que começar a mexer com a energia. Por isso nós temos tanto curso, dinâmicas, laboratório, tudo isso. A orientação é essa. Professor Valdo, em termos globais, o senhor vê qual seria o efeito desse trabalho de resgate nos próximos 200 anos, enfim? Eu penso que pelo menos uns 100 anos a maioria aqui vai demorar, né, trabalhando. Que aí a gente não sabe, mas eu sei assim pela média daquilo que a gente vê, mas isso tudo ainda é uma hipótese. Eu não tenho certeza. Porque depende do que é que vocês deixaram para trás. Todas aquelas pessoas que são ainda um pouco duras devem ter deixado muita gente. Aqueles que são mais suaves devem ter deixado menos. A regra é essa. Então, olha, você é durão ou é mais? Esse preparo, né,
pré-dessomático, né, para esse resgate pós-dessomático? É uma coisa que está ali dentro da nossa programação existencial ou seria um extra para a gente começar a pensar a partir de agora? Pois é, mas agora o que é sério é o seguinte, é só você com você, não pode apelar para mais nada, nem ninguém. O problema é seu. Isso já foi pensado no último curso intermissivo para preparar nessa vida, ou uma coisa extra para que surgiu agora? O negócio já vem desde o curso intermissivo para cá. A Conscienciologia foi feita para isso. Nós agora estamos colocando aqui as bases do processo do ponto de vista prático, objetivo, palpável. Vê se tem lógica isso que nós estamos falando. Se você melhorou, você tem que melhorar o resto. O que você está esperando? É justamente isso. O princípio é esse, da interassistencialidade. Nós não temos por onde fugir. Isso é inevitável, inafastável, insubstituível. Não tem jeito. Professor Paulo, aqui no ar. Na página 1, ali na preparatoriologia, o senhor comenta que não devemos concentrar nossas preocupações na dessoma. Devemos estar atentos após dessomática, né? Essa neodiretriz intermissiva, ela é bastante reflexiva, ela nos faz pensar bastante. Mas, por outro lado, ela também estimula, né? Porque ela desafia a se preparar para o curso intermissivo, para a intermissão, né? Para o trabalho... Esquece o processo do curso intermissivo, que você já aprendeu tudo que tinha. Coloca agora vivenciar isso. Vê o que a Conscienciologia está mostrando para você, que é o processo prático aqui. E não fica pensando que você vai morrer, que vai acontecer. Besteira. Você já morreu muitas vezes, já renasceu muitas vezes. Você vai remorrer mais uma vez. Isso não tem nada. Agora o problema é ver o seguinte, você dessomou. Aí você chega lá, começa a ter a noção do processo, recuperar os pontos. O que você vai fazer? É aí que você tem que pensar. É isso que você tem que preparar agora para isso. É isso que eu estou comentando. O mais é conversa fiada, é tapiação, é apelação. Não resolve. O que a gente tem que pensar é isso. Eu estou dando a técnica de vocês terem uma segunda dessoma boa. Não é a primeira, que essa aí não precisa. A pessoa pode morrer do fígado, da cabeça, de câncer, torcer o pé, qualquer coisa, até uma infecção odontológica. Isso não interessa. Isso aí é dessoma. Dessomar é coisa fácil. Agora, o problema é a segunda dessoma. É quando a pessoa adquire a lucidez. O que ela vai fazer com isso? Isso aqui é o que interessa. O senhor comenta também ali na página 2 a questão da grupalidade. Então, o aprofundamento do estudo da grupalidade, ele se torna imprescindível. E através da policarmalidade. Você vai levar a policarmalidade através do seu exemplo. Através da interlocução. Através da dialética, você vai mostrar o que é. Quem é você? É a hora de mostrar quem é você. Valdo, sim. Ontem você, também respondendo a Adélio, você falou da impossibilidade de consciência chegarem até a baratosfera. Eu queria que, se possível, você dissesse tecnicamente por que isso não é possível, uma consciência projetada. Por que não é possível? Porque vocês não têm gabarito. Ah, entendi. Vamos falar prático. Isso, então seria possível... Mas aqui não tem gabarito. Tá. Foi por isso que eu comecei a falar em projeção, mas não adianta. Tá. Isso não vai demorar muito para vocês terem a PL avançada, para valer. Ah, entendi. A maioria ainda assim, embanana tudo devido ao onirismo, sonho. Embola o meio de campo, não sabe fazer aquilo que nós chamamos da projeciocrítica. Não tem, você não vê isso. Entendi. Agora, o que se passa? Eu expliquei tudo, que é o início do princípio do começo. Do jeito que eu expliquei também, durante 15 anos eu falei sobre sexo somático. Mas vamos deixar para lá, é para o povo esquecer o que é sexo. Não está tão preso ao problema que está aí. Ah, está claro. Então, agora nós estamos falando já o problema de alto alcance, já o segundo, terceiro escalão. Já é o curso superior da situação, já não é mais aquilo. Ok. Então, tecnicamente seria possível, desde que esta consciência teria domínio... Mas eu tirei já o cavalo da chuva há muito tempo. A gente não esperava também que isso fosse acontecer tanto. Mas é mais do que a gente esperava. Não, mas tem lógica. Como nós estamos trabalhando com coisa nova, porque isso não existia, o curso intermissivo é coisa nova, a gente vai, os fatos é que orientam as modificações e as alterações. Vamos com o que pode. Não, mas ficou claro. Então o processo agora é dar mais valor para a dessomática. Mas a segunda, a hora que chega lá, a segunda dessoma.
para a pessoa, então, honrar o que ela sabe em favor dos outros. Agora, com isso, é lógico, todo mundo aqui vai crescer muito, porque eu vou estar fazendo assistência irretocável. É o melhor que a pessoa pode fazer para o povo que ela deixou para trás. Então, ela vai mostrar gratidão, ela vai mostrar memória, ela vai mostrar, vamos dizer, uma dedicação, que ela não teve oportunidade de ter isso, porque ela ficou tão enrolada, assoberbada, envolvida com o processo do curso intermissivo, ficou tudo de qualquer maneira para trás. Valdo, é o seguinte, me veio uma dúvida seguinte, lá na intermissão, a pessoa vai ter uma técnica para identificar os assistidos. Não, isso você já tem que ter, a hora que você chega lá. Não fica mas esperando nada que vai acontecer lá, não. Você vai lá já com essa preparação. É lógico. Do jeito que você faz hoje com um cachorro, quando você vê uma pessoa, como é que é. Sim, o que é que eu vivo falando para vocês? Que eu vejo, em primeiro lugar, para a psicosfera da pessoa. Vocês vão ter que ter isso tudo lá, isso é fisicamente a mesma coisa. Então, vocês vão ter que visitar a baratrosfera para resgatar os baratrosferenses, quer dizer, a turma de lá. Mas tem muita gente que faz tempo que você não vê. E como que se identifica? Não, todo mundo você não vê há muito tempo. A maioria vai ser isso, não é? Não é muita gente, é praticamente todo mundo. Mas é pelas energias que você chega. Não, vocês sabem, vocês vão lembrar de tudo. A consciência vai pesar. Vai ter uma opção de coisa. Isso aí você não se preocupe que vem. Vocês vão recuperar os cônjuges, justamente aqueles bravos. Mas as da estratégias. A inculpação. Mas as estratégias têm que ser desenvolvidas aqui. Você tem que pensar em tudo para você não errar tanto. Sim. Que lá você vai ter que quebrar a cara, né? Ou apar a cara, né? Até aprender. Então já é bom. Mas tem que começar a fazer. Como é que vocês fazem assistência aqui? Tem que pensar. Agora, Miriam. a coisa mais séria, Miriam, eu não falo em dar comida para os outros, que lá não precisa dar feijão e arroz para os outros. O negócio lá é esclarecer. Não é mais consolar, que eles não adiantam. Não é por aí. O problema é esclarecer. Então, fazer com que a pessoa tenha um pouco de racionalidade para entender o que você quer. Ela tem que assimilar o que você falar. Agora, isso é preciso ter muita energia, paciência, dedicação e entendimento da situação. E paradidática, né? Pois precisa ter tudo didática, é paradidática. precisa ser professor. Pois é. Para isso é que nós estamos aí, trabalhando com a história. A Conscienciologia é para isso. Miriam, uma pergunta. Miriam, por Deixa favor. eu falar, que faz um tempo que eu estou querendo falar. Miriam, por gentileza, você, na sua opinião, as ONGs são mais eficientes se elas tiverem abrigo? Ou seria melhor elas trabalharem só com educação? Eu acho que elas teriam que ter os dois elementos. A educação é profilaxia, o abrigo é terapêutica. Não existe um caso, um problema, sem que a gente trabalhe nas duas pontas. Agora, é lógico, quanto mais a educação avançar, menos a necessidade de ter essa questão do abrigo, porque essa é uma questão difícil para essas entidades que não têm subsídios, etc., que não têm uma estrutura como deveria ter. Porque educar, ótimo, né? Se educa a criança, se educa o adulto, se educa o idoso, o processo é reeducativo. Mas enquanto não houver a mudança, a transformação, o aprendizado, que quer dizer mudança de comportamento, os abrigos ainda serão necessários, porque o animal, ele não tem, como se diz, que pagar o pato. Ele não tem que sofrer ainda mais esperando esse tipo de lucidez. Então, a gente tem que tratar emergencialmente, mas ao mesmo tempo trabalhar na profilaxia. Sim, tem uma linha que fala que os abrigos, eles absorvem muita energia e recursos financeiros. Eu sou a favor de ter abrigo, até porque o problema está aqui na nossa cara todos os dias. Sim. Mas, assim, tem uma linha que prefere trabalhar mais com educação, com legislação animal, exatamente para focar a assistência em um nível maior. Exatamente. Fazer tipo mais uma TAIS, ao invés de fazer o abrigo que seria TACOM. Mas, assim, fazendo uma correlação com esse tema, que desde quarta-feira a gente está discutindo, me parece, o professor Valdo pode nos confirmar,
se esse abrigo, um abrigo bem estruturado, não seria também uma contrapartida extrafísica, um local, um paralocal extrafísico para fazer assistência em alto nível para essas consréus, que elas estariam em contato com aquela energia animal, com aquele ambiente de reeducação ali. Tem que dar, né? Com o tempo, né? Tem que dar. Né? E necessário também. Tudo é possível, tudo que pode ajudar, vale a pena. Pois mas essa questão da TARES e TACOM já ficou claro há muito tempo que uma não existe sem a outra. Tá? É necessário. O animal, não é impossível fazer esclarecimento para o animal, mas é possível sim fazer o esclarecimento para o ser humano que tem a guarda responsável ou irresponsável do animal. Porque este é um problema que não é um problema de quem gosta de animais. Eu acho que isso é um dos preconceitos e apriorismos que as pessoas têm. Não, mas eu gosto, eu respeito, mas tem gente que trabalha. Não é bem assim. O animal está adentrando o nosso portão todos os dias. Ele está na calçada onde a gente passa. Então é um problema que se torna saúde pública. Se tornando saúde pública, também tem a ver com os poderes municipais, estaduais, federais, também tem a ver com as políticas. E que eu saiba, os segmentos representativos de uma sociedade, eles têm por obrigação de cidadania fazer a pressão social, porque se não for isso, é a omissão deficitária. Então, assim, não, eu não mexo com isso, só um pouquinho. Podemos assistir de várias maneiras. Então, por exemplo, o processo da educação nas comunidades, e não são só comunidades sem recursos, são comunidades, às vezes, com recursos físicos, mas sem recursos conscienciais. Então, o ignorantismo, ele crassa em todos os segmentos, né? No bolso de cada um. Tanto rico, quanto pobre, quanto remediado, ele tem o processo da falta de cosmoética na sua intraconsciencialidade. Agora, São Paulo, Eliane, através de um vereador, o Trípoli, que tem várias leis, ele instituiu o primeiro hospital público. As pessoas de baixa renda têm onde levar os seus animais doentes, agonizantes, com problemas sérios, porque isso também é um problema social. Vejam numa família, um animal, seja cachorro ou gato, com dores lancinantes, sem que aqueles indivíduos possam levá-lo ao médico, ao veterinário, ao hospital, porque não existe, assim como nós temos o SUS, não existia até esse momento, e é só no Tatuapé, em São Paulo, um local onde essas crianças, adolescentes, e tu sabes disso, que muitas crianças abordam as pessoas da ONG pedindo ajuda. Então, a falta de recursos é grande. Existe em Porto Alegre uma secretaria, que foi uma iniciativa da Secretaria Municipal da Prefeitura, chamada SEDA. É Secretaria Especial do Direito dos Animais. Ela é pioneira no Brasil, século XXI. Então, hoje sabemos que os animais são sencientes, eles sentem, eles pensam e eles agem, e eles sofrem no seu entorno social, no seu ambiente, a ação humana. Como não ter locais para encaminhá-los? Isso me parece uma grande cegueira social. Já tem alguma publicação sobre os sentimentos dos animais? Você conhece, indicaria alguma coisa assim? Indicaria o que, Isabel? Publicação sobre sentimentos de animais? Mas com certeza, muitos estudos estão sendo feitos nesse sentido. Existem vários livros, como por exemplo, vamos pegar um animal que não é muito comum, porque hoje aqui nós falamos muito de cachorro e gato, mas não esqueçam que nós temos aqui no Brasil leões e ursos à espera de um adotador, da adoção, que são aquelas feras, né, que foram já mutiladas, machucadas nos circos, e pelas leis os circos não podem mais ter feras vivas. Ótima lei, mas o que fazer com esses animais? Então, existem no Brasil leões, que são centenas, ursos, para não dizer outros animais aí, elefantes, que estão à espera de um local, de 1 metro quadrado aí para poderem sobreviver. E eles, lógico, que demandam muitos recursos.
Então, é uma questão de uma organização social. Não é só o cão e o gato, gente, são todos os animais. E todos eles estão numa situação que, se não existirem essas consciências, tanto intrafísicas quanto extrafísicas, que tratem desse processo, a situação poderia ser muito pior. Mas eu posso até encaminhar, que eu vi que o nosso tempo aqui terminou, muitos livros que tratam desse assunto. E se você entrar no Google e colocar animal senciente, você vai se surpreender com a quantidade de estudos e pesquisas, né, que hoje os cientistas estão chegando à conclusão que animal sente. Então vocês vejam que existe um anacronismo consciencial em relação a isso. Nós que trabalhamos com energia, que trabalhamos com a conscienciologia... Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Consciencial, todo mundo tem inteligência. Né? É menor, mas tem. E tem a turma daqueles que até agora não acreditam, entre aspas, né? Quer dizer, isso aí é bobagem. Que a Terra é chata até hoje. E que o homem não chegou à Lua. Não, pois é. Como é que vai fazer? Agora, nós queremos, então, outros verbetes seu a respeito. Você é muito competente com a sua equipe toda. Muito obrigada. Vamos ver isso mais aí, tá bom? Muito obrigada. Agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 155 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. O professor Moacir e Eduardo, SCP-2, Foz, Cruz Bueno, Higiene Consciencial, Watson, Viagem IAC, Ana, curso Opção pelo Autodesassédio e Laísa, SCP-3. E antes, o Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Só confirmando que no próximo domingo, no final da tertúlia, nós vamos anunciar o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear livros e cursos. Também nós estamos aqui convidando novamente os amigos cujas assinaturas venceram nos meses de junho, julho e agosto. São mais de 60 amigos. E também ao pessoal que está interessado em fazer adesão nova, que está fácil fazer. Basta ligar na recepção do CIAEC, no telefone 45 35 25 26 52, com cartão Visa, Amex ou Mastercard. Você faz a sua renovação até 12 vezes, rapidamente. Em 2, 3 minutos você faz a sua renovação. Ou também pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org, com cartão Visa em até 12 vezes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O IPC, em parceria com o CAEC, convida para o curso ECP2. O ECP2 é um curso de campo, em modelo de imersão em hotel. Ele inicia na sexta-feira e depois no sábado e no domingo pela manhã nós temos um campo bioenergético e consciencioterápico. Esse campo bioenergético e consciencioterápico, ele favorece a autorreflexão, os desbloqueios bioenergéticos magnos, e ele ajuda, inclusive, a compreensão desse nosso momento evolutivo de interassistência mais dilatada. Estamos aqui com o professor Moacir Gonçalves, que vai falar um pouquinho sobre o curso, que é o EPICOM do curso. Exatamente isso. Nós estamos aqui convidando, então, a todos, né, para essa oportunidade aqui em Foz, dia 21 a 23 de setembro, né, para que a gente possa aí fazer assistência, né, aos nossos assistidos e a nós mesmos, né, na compreensão aí da pré-desperticidade, que é um curso que tem essa finalidade. Nós aguardamos a todos, dia 21 a 23 de setembro. Maiores informações no telefone 45 21 02 14 48 ou na recepção do CAEC. Obrigado. Olá pessoal, eu gostaria de convidá-los para o curso Higiene Consciencial, que irá acontecer aqui no CAEC daqui 4 semanas, do dia 5 a 7 de outubro. E essa vai ser a nossa terceira turma aqui em Foz do Iguaçu. Além da compreensão dos pilares da higiene consciencial, o curso propõe técnicas de autodiagnóstico e superação de fatores que prejudicam a homeostase consciencial,
bem como técnicas de autodesassédio e ortopensenidade e aplicações práticas da higiene consciencial. A todos os interessados podem se dirigir aí à secretaria, à recepção do CAEC. Ok? Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da IAC para convidar a todos para a viagem IAC 2012, a viagem retrocognitiva e pré-cognitiva. Nós estamos nos últimos dias de fechamento do pacote da viagem. Ainda temos praticamente 2 vagas para aqueles que estiverem interessados. A viagem acontecerá agora no mês de outubro e a pesquisa holobiográfica compreenderá países como França, Itália e também Finlândia, que estamos vendo como um possível futuro para as pesquisas conscienciológicas. Cidades como Roma, Pisa, Florença, Veneza, Verona, Milão, Paris e Helsinki, e terminará com o curso de campo no campus da IAC em Portugal, um ECP2, onde a EPICOM será a professora Cristina Aracaki. Estamos prestes a fechar o pacote da viagem. As passagens serão emitidas agora no próximo dia 12. Então, todos aqueles que ainda estiverem pensando ou estiverem ainda por decidir, por favor, nos contacte nesses próximos dias para que possamos, então, finalizar esse pacote, essa viagem que será uma pesquisa holobiográfica para todos nós. Aguardamos a todos. Obrigado. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Opção pelo Autodesassédio, que será ministrado pela professora Adriana Lopes. São temas abordados no curso: as ideações contra si mesmo, ou seja, o autodesassédio, o autoassédio, as convicções equivocadas sobre as realidades, o posicionamento de não auto-vitimizar-se, as autorresponsabilidades pelo equilíbrio pessoal, as posturas pessoais autodesassediadoras, a meta da autodesperticidade. O curso será realizado no próximo final de semana, nos dias 15 e 16 de setembro. No dia 15, sábado, o horário será de 8h30 às 18 horas, e no dia 16, domingo, de 8h30 às 18 horas. O curso acontecerá na sede da CIP no Discernimento, e para mais informações, na sede da CIP, pelo telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@cip.com. Obrigada. Olá, eu me chamo Laisa e em nome da Sinvex eu tenho um convite muito especial para fazer aos tertulianos e teletertulianos. O convite é para vocês participarem conosco do ECP3 Pro Campus de Invexologia, que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2013, daqui a aproximadamente 10 meses, em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim Palace. O professor EPICOM deste curso é o Hernande Leite, e o ECP3, ele é um curso de campo bem parecido a dinâmica dele com o ECP2. Porém, a vantagem do ECP3 é que ele é sem pré-requisito e aberto ao público em geral. O ECP3 ele tem uma característica de uma grande reurbanização extrafísica, e dentro do histórico da conscienciologia, ele já alavancou, e com certeza alavancará, vários campi conscienciológicos. Então, por exemplo, aqui o CAEC, a IAC, a OIC, o IPC, foram beneficiados com essa alavancagem através da CP3, e agora o campus da Sinvex. Como a gente está divulgando com bastante antecedência, o valor do investimento do ECP3 ele é R$1.000, mas em 2012 estamos possibilitando um desconto de 25% no valor. Então o valor fica R$750, podendo ser parcelado sem juros. Esse parcelamento pode ser optado por você até dezembro de 2012. Mais informações, eu convido vocês a visitarem o estande da Sinvex na Jornada de Saúde. Nós estaremos amanhã e domingo no campus da OIC,
então vocês podem conversar conosco lá. Ou ainda enviar para a gente um e-mail através do e-mail scp3@asinvexis.org. Conto com vocês. Obrigada. O verbete da manhã é Arte Sequencial Evolutiva, especialidade Imageticologia. Autor, professor Pedro Marcelino. Obrigada e boa tarde a todos.